Olá, queridas e queridos corvos! Bem-vindos à minha cozinha e à cozinha de Wagner Périco, nossa cozinha bruxesca. Bem-vindos todos. Hoje vamos dar uma dica para vocês sobre algo que fazemos. Uma das coisas, na verdade, que fazemos quando nós somos chamados para ajudar lugares assombrados e melhorar a energia. Então a gente resolveu ensinar vocês uma poção que é um dos protocolos que a gente faz, que é melhorar a energia de um ambiente antes da gente começar os trabalhos de comunicação com os espíritos, né, Cris? Sim, por vezes a gente vai em lugares e antes da gente começar qualquer intervenção, a gente precisa diminuir a carga de energia pesada, densa, ou até mesmo a energia das próprias pessoas da casa. Às vezes tem atmosfera psíquica carregada, que até atrai energias externas, seja espíritos ou qualquer outro tipo de energia. E por vezes a gente primeiro precisa fazer uma limpeza para depois entrar em contato e ter intervenções. Então, isso que a gente vai passar para vocês é uma das receitas que a gente utiliza, ou que a gente até ensina os nossos clientes, que por vezes a gente também utiliza na nossa casa para fazer uma manutenção energética. Uma das coisas que acontecem, vocês vão ver que, embora seja basicamente a mesma poção, cada um de nós dá o seu toque especial, muitas vezes ligados a um panteão ou uma divindade que a pessoa cultua. Então, vocês vão ver que, apesar de ser basicamente a mesma, tem um toque especial. A primeira coisa que a gente faz é colocar água numa panela. Eu coloquei aqui no meu caldeirãozinho. Eu gosto desse caldeirão aqui para pequenas porções no fogão. Tem uma panela, que é uma panela de 2 níveis, e que dentro ela faz uma separação. Então, por vezes, eu ponho um ingrediente no fundo e deixo fervendo a parte do alto. Vocês precisam ter sempre a mesma panela para fazer isso? Não, você pode fazer porções em panelas que você tem ali. Mas eu gosto de ter algumas que a gente escolhe para isso, porque ela vai ficando até energizada, né, com aquele uso constante. Isso que a gente vai fazer, ele tem a ver com o uso dessa poção, que não é para beber. É uma poção que você pode usar com borrifador, ou você pode pegar, colocar num balde de água, né, um balde que você colocou mais água, adiciona essa poção para você poder passar um pano molhado com essa poção na sua casa, tá? Ou o borrifador, ou isso, ou os dois, na verdade, dependendo da quantidade que você faça, dá para fazer as duas coisas. E também a gente pode umedecer um pano e passar no batente das portas e janelas, porque as portas e janelas são os portais da nossa casa, Tem. são as vias de acesso, e até mesmo usar isso para selar uma poção de selamento de espelhos da sua casa, que são espelhos comuns, porque por vezes as energias podem não entrar pela porta, pela janela, mas pode entrar através de espelhos que são portais, né, Wagner? Sim, sim. Bom, colocamos água, uma quantidade qualquer, não precisa ser muita água, tá? As medidas, elas vão muito da sua intuição. A gente vai colocar, cada um de nós quis, como que se fosse um apadrinhamento dessa poção. No meu caso, eu vou pegar esse apadrinhamento de um deus nórdico chamado Frey, tá? Frey em alemão, ou Frey em línguas escandinavas. E Tá? você, Cris, vai trabalhar com quem? Verdade. No meu caso, eu vou trabalhar com Anubis, ou Anpu, que também é uma divindade que trabalha com a guiança dos mortos. A gente pode, por vezes, fazer poções, quando principalmente a gente vai atuar em ambientes mais com um diagnóstico mais hostil, um diagnóstico mais carregado, a gente pode trabalhar em conjunto com alguma divindade ou força espiritual da sua Sim. crença, da qual você tem conexão e autoridade espiritual. A gente pode trazer elementos associados a ela para trazer essa força também para essa nossa poção. Ou se não for algo tão crítico, não precisa tanto, porque aí a gente trabalha com a energia dos elementos. Nesse caso, a gente vai usar também
um dos ingredientes vai ser associado a uma divindade. Só uma dúvida, né, que as pessoas podem ter. Antes da gente colocar os ingredientes, a gente já acende o fogo, já deixa a água esquentando, porque a água vai ser o catalisador junto com o fogo, né? Pode, pode. O que a gente vai fazer sempre, não tem necessidade de você ficar fervendo muito tempo, né? Mas pode já acender. Então, eu vou acender aqui, olha, já para ter um pouco, já dar uma esquentada. Sem falar que ajuda a esquentar a cozinha, a esquentar a gente nesse frio. Eu vou fazer então aqui, o que eu vou colocar? Para esse Deus que eu falei que é Fry, eu vou colocar um pouco de um perfume que foi consagrado a ele num ritual que foi feito. É um perfume de verbena. Vou dar uma borrifada aqui, como uma oferenda a ele, já que foi consagrado a ele. Oi? Eu poderia trabalhar com o cipreste, mas o meu cipreste acabou. Então, eu vou trabalhar com a mandrágora, que também é uma raiz, é uma planta associada ao submundo. Mandrágora é ótima, né? Mandrágora, assim, nossa, tem tanta utilidade mágica. E já não está tão difícil encontrar no Brasil. A gente consegue encontrar, tem lugares que vendem mandrágora. É sempre bom vocês adquirirem um pouquinho, porque a gente que lida com magia, ela é um grande auxiliar. Sim. Aqui na loja do Via da Magia, para quem não tem mandrágora, a gente tem ainda um pouco de raiz. Vou colocar agora um pouco de cerveja. Eu não vou colocar muita cerveja, vou colocar um pouco, como não somente uma oferenda, mas porque o álcool, ele faz uma conexão entre os mundos. O álcool, ele funciona como um veículo. É um veículo, é um espírito, tanto que as bebidas alcoólicas são chamadas de espírito. Ele conecta os mundos. Você vê que o álcool, ele é um alterador de consciência. Então, eu vou colocar um pouco de cerveja. Pode ser cerveja clara, não precisa ser cerveja preta. Eu poderia usar a cerveja também para Anpu e para energia mágica, mas eu escolhi o vinho, né? Tanto vou ofertar o vinho para ele, quanto vou pegar uma colher e vou colocar também na minha poção intencionando. Depois eu coloco no altar dele. Agora, eu vou usar alfazema. Eu estava aqui cheirando alfazema, que é uma maravilha, né? Então, eu vou pegar um punhado de alfazema e vou colocar aqui também. Eu vou usar também alfazema ou lavanda, né? Mas eu vou usar em óleo essencial. Também, se você não tiver planta, você pode colocar em óleo essencial. A alfazema, ela tem uma capacidade de lidar com desequilíbrios emocionais, que é uma das coisas que acontecem quando uma casa sofre problemas de fantasmas, de aparições. Isso dá um descontrole emocional. Então, a alfazema, ela dá uma harmonizada nisso. Sim. E aí, nós vamos colocar o quê? A boa e velha turmalina negra. Sim, A gente vai colocar dentro também desta poção. A turmalina negra ela vai ajudar a trazer essa energia de aterramento, para impregnar, para puxar e mandar embora, né? É uma pedra muito utilizada para proteção, para limpeza e tudo mais. A gente coloca na água, deixa ali, né, catalisando tudo, depois a gente pode tirar tudo, tá? Sempre lembrando que essas coisas que a gente faz, a gente tem vários níveis, como a gente falou, vários protocolos, conforme o tipo de energia. Então, vão ter poções mais suaves, como poções mais fortes. Então, dependendo do grau das coisas, os elementos que a gente usa, eles mudam. Mas essa que a gente vai fazer, que a gente está fazendo agora, ela ajuda bastante a harmonizar as energias, a fazer com que o ambiente fique preparado para que a gente comece a agir. É como se desse uma acalmada no ambiente, uma baixada naquela energia, e aí a gente tem um ambiente mais propício para trabalhar
o contato com os espíritos e tudo isso. Sim. E claro que tudo que a gente está utilizando, bruxos que somos, a gente vai conectar com a energia da pedra, da planta. A mandrágora, por exemplo, é uma planta de poder minha, então eu já tenho uma conexão forte com ela e também com a força da divindade que a gente resolve atuar, deixando isso aqui, né, alquimizando isso aqui, para trazer todo esse poder que a gente quer, senão não adianta, né? Exatamente. Sempre lembrando que uma poção não é só juntar um monte de coisas, tá? Agora, depois que o vídeo tiver acabado, porque aí a gente vai se concentrar e tudo mais, a gente vai entrar em contato com os espíritos, com aquilo que a gente colocou, para fazer com que a alquimia aconteça, né? Sim. Para que ela realmente se torne a poção no grau que a gente deseja. Aqui, como eu usei óleo essencial, o aroma, né, com a água quente, a gente não deixa ferver, mas a gente esquenta para ter essa energia do fogo, sobe, assim, um aroma maravilhoso. E essa poção, a gente pode fazer ela concentrada, porque se necessário for, dilui depois em balde Sim. de água, né? Ou divide num balde para um spray, para passar na janela, e pode deixar, de repente, guardada. Se quiser, por exemplo, conservar por mais tempo e não for usar de uma vez só, vocês podem colocar um pouco de álcool, né? E de tempos em tempos, só para fazer depois a manutenção, né? A pessoa pode utilizar também. Uma coisa que é importante, que a Cris tinha falado do óleo essencial, quando a gente trabalha com óleo essencial, a temperatura não pode ficar muito quente. Então é assim, está esquentando, põe o óleo essencial, tá ótimo. Mas você não pode deixar fervendo ali, porque ele é muito volátil, ele acaba, né, se Evapora, perdendo. evapora tudo. Ele vai, então deixa ali. Se quiser até colocar assim que desligou, pode pôr, e aí depois você vai se concentrar. Pode fazer uma oração, aquele Deus, aquela deusa, aquela entidade, se você prefere trabalhar como entidade. Como a Cris disse, de repente você não quer, você quer trabalhar só com a energia dos elementos. Tudo isso é possível. E aí, depois de finalizado, deixa esfriar, né? E faz o uso, depois de toda essa prática, dessa conexão e tudo mais, faz o uso. Então, como o Wagner falou, a depender da casa, a gente também vai sentir, é uma das coisas que a gente pode fazer quando a gente está em atendimento específico, mas se vocês não têm nenhuma situação nociva acontecendo na casa de vocês, vocês podem fazer isso para fazer uma manutenção energética a cada Sim. 15 dias. Quando também, por vezes, sei lá, teve uma discussão em casa ou sentiu uma oscilação na força, usa para quebrar, como é o elemento água junto com o fogo, para queimar isso. Porque, por vezes, uma energia nociva se instala no ambiente porque o ambiente já está carregado, já está propício. E isso acontece muito porque não existe ali uma profilaxia, né? Uma manutenção energética, que nem a gente tomar banho. Se a gente não tomar banho todo dia, com constância, vai chegar uma hora que a gente não se aguenta, né? Vai atrair as mosquinhas, e a mesma coisa é o nosso aspecto energético, tanto em nós quanto da casa. Essa poção, ela é para ambientes, tá? Ela é mais forte para ambientes. A gente fica aqui, enquanto a Cris fala, o cheiro isso vai invadindo, assim, a gente fica meio inebriado com a coisa, né? Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa dica que nós demos. Então, bem-vindos à nossa cozinha. Só faltou o Louro José aqui, né, para fazer contato. Mas tem que ser um corvo José para os corvos do além. Os corvos. Isso. E Mas, nós vamos trazer mais vídeos assim, mais rápidos, né? Em lives, tanto aqui no YouTube quanto também no Instagram. Comentem aí se vocês gostaram, acharam útil. E se querem mais vídeos como esses, de coisas que realmente são utilizadas na nossa vida prática e que são mais aprofundadas no que a gente passa para vocês, porque são receitas, são magias para questões que nós usamos para nós e também no nosso trabalho. E curtam, compartilhem para que mais pessoas possam cuidar da sua casa, do seu lar, do seu ambiente. é isso, gente. Então, um beijo. Até a próxima. Tchau, tchau.